Salve, amigos do Mundo Bola Flamengo! A dupla já aqui presente para essa cobertura de Flamengo e Botafogo. Jogo de logo mais às 18h30, horário de Brasília, aqui do Maracanã. Eu, Eric Viana, meu companheiro Iago Martins, estaremos trazendo tudo para vocês sobre essa partida nas nossas redes sociais do Mundo Bola Flamengo, no X, no Instagram, também com alguns videozinhos aqui pelo YouTube. Então, acompanhem a gente nessa missão, nessa cobertura. E queria que você falasse então, Iago, suas considerações antes dessa partida, nesse nosso pré-jogo. O Flamengo vai hoje, essa notícia que a gente recebeu, né, mais cedo, agora há pouco, né, com a ausência do Arrascaeta, né, preservado aí pelo técnico Felipe Luiz, provavelmente vai ser utilizado em alguns minutos contra o Botafogo da Paraíba. Flamengo muito desfalcado, né, sem Gerson suspenso, Alan lesionado, Pulgar lesionado, preocupante a situação do Flamengo para esse jogo de hoje. O Botafogo também tem alguns desfalques, né, o Arthur tá lesionado, o Barbosa, Savarino. É um jogo meio diferente, né? Vai ser um jogo meio diferente do que foi aí a final da Supercopa, do que foi até o Flamengo Botafogo pelo Campeonato Carioca. O Flamengo venceu por 1-0, mas a expectativa tá boa e a confiança tá boa também. E o Arrascaeta, que é um desfalque importantíssimo para o Flamengo, sobretudo falando em Campeonato Brasileiro, porque o Arrascaeta, ele é o artilheiro do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, nesse início, nessas 8 primeiras rodadas, ele já fez 7 gols, ele é o artilheiro do campeonato até, né? E é o artilheiro do Flamengo também, obviamente, então desfalque pesadíssimo, apesar de ser um meio-campista, não ser um centroavante, não ser um atacante, é ele quem tem feito os gols do Flamengo nessa competição. O Flamengo que chega também com a solidez defensiva nessa competição muito boa para essa partida, dá para projetar um jogo aí, quem sabe mais um, sem sofrer gol, porque o Flamengo, por enquanto, sofreu 4 gols até aqui nesse Campeonato Brasileiro, então vem conseguindo ter uma defesa sólida. E aí a grande questão que fica é realmente a construção desse meio campo, já que a gente não tem não tem o Arrascaeta, não tem o Pulgar, o Alan e o Gerson, praticamente, né, todo mundo ali. E a gente deve ter, então, o Everton Araújo podendo entrar ali para fazer a função de volante, devemos ter Nico de la Cruz, e quem sabe, né, a gente pode projetar ali um Luiz Araújo nessa vaga do Arrascaeta. Como é que você viria um time montado dessa forma? Você acha que o caminho é esse? É a única opção, né, que o Felipe Luiz tem, né, Eric? É colocar ali o Luiz Araújo fazendo essa função de meio armador, como se fosse assim, entre aspas, né? Porque não tem muita opção do elenco, né? Com a lesão do Arrascaeta, o Gerson tá suspenso, não pode jogar por ali. Então, o único jeito é colocar o Luiz Araújo naquela função. E aí o Michael jogaria titular, né? O Michael, que a torcida do Flamengo aí vem criticando nos últimos jogos. Na outra ponta ficaria entre Cebolinha e Bruno Henrique. Acredito eu, né, que ele vai colocar o Bruno Henrique, né? Até porque ele na última coletiva, nas últimas coletivas, ele vem destacando muito o Bruno Henrique, falando que é um jogador fantástico, que está fazendo partidas fantásticas, né, na visão do Felipe Luiz, e o Pedro na frente, né? Tem isso também, o Pedro provavelmente não vai jogar 90 minutos, ou seja, né, segundo tempo, provavelmente a gente vai ver aí um Alacian, provavelmente vamos ver um garoto da base aí entrando na segunda etapa. Tô curioso para saber como é que vai ser a partida do Flamengo, o meio-campo do Flamengo, a saída de bola que o Flamengo tanto costuma fazer com o Everton Araújo. Ele não tem muita característica de sair jogando, então o Flamengo vai perder isso. Tô curioso para saber o que o Felipe Luiz preparou para a partida de logo mais, Eric. A gente deve descobrir daqui a pouquinho, quando sair a escalação, já a escalação do Flamengo, a gente vai saber como é que esse time vai estar armado. E comentou ali do Michael, até interessante de passar, né, a gente estava chegando ali, conversando do lado de fora do Maracanã, já teve um torcedor, só de citar o nome do Michael, a gente tentando pensar em como é que o Felipe Luiz armaria esse esquema para hoje. A gente falou ali o nome do Michael, um torcedor já passou xingando o Michael, falando mal do Michael, falando que ele não consegue chutar a bola e tal, enfim, torcedor realmente na bronca com esse jogador. Mas no mais importante falar aí da parte do Botafogo, o time vive aí o seu melhor momento com o técnico Renato Paiva, vem de uma vitória importante na Libertadores contra o Estudiantes da Argentina, então vive realmente o seu melhor momento. Eu até conversei para o nosso site, se tiver interessado aí também, acesse fla.mundobola.com, com o setorista do Botafogo, Pedro Brandino, e ele falou para a gente exatamente isso, que esse é o principal momento do Botafogo na temporada e que esse jogo de hoje será o grande teste do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro para a sequência da temporada, né? Ele falou que o teste de fogo do Botafogo será esse clássico contra o Flamengo. Então, um jogo importantíssimo para os dois lados. Importante para o Botafogo, importante para o Flamengo também, porque vai lembrar, o Flamengo pode voltar à liderança. O Flamengo acabar de jogar, a gente vai estar sabendo também, porque o Palmeiras visita o Red Bull Bragantino no mesmo horário que o Flamengo joga aqui contra o Botafogo, às 18h30 também. Então, a gente vai saber. O Flamengo tem 17 pontos, o Palmeiras tem 19, o Flamengo, então, podendo chegar a 20 se vencer. Então, é mais uma coisa aí que deixa aí essa partida ainda mais importante para a sequência de Campeonato Brasileiro. Mais alguma consideração? A gente vamos ver agora como é que vai ser. É o terceiro clássico, né, Eric? É o terceiro clássico entre Flamengo e Botafogo, né? Nos últimos dois, o Flamengo, nesse ano, venceu os dois. Foi o que você falou, o Botafogo vinha numa má fase na ocasião agora. Vive ali um grande momento.
Mas é um time que cai muito na etapa final. O Botafogo teve muita intensidade contra o Estudiantes, abriu 2-0, perdeu muitos gols, poderia ter feito 3, 4, 5. Na segunda etapa, sentiu o gol do Estudiantes de pênalti. A partir daí, o Estudiantes empatou. Poderia até ter virado o jogo, tá, o Estudiantes. Só que em um contra-ataque, o Arthur fez uma linda jogada e acabou fazendo o terceiro gol do Botafogo. Então é um time que vai ter muita intensidade no primeiro tempo, acredito eu, mas vai cair aí na etapa final, Eric. Então assim esperamos que seja esse clássico, que o Flamengo possa aí sair com mais uma vitória que vai ser muito importante para essa sequência. Então a gente vai ficando por aqui, te agradece a sua companhia e pede, novamente, fiquem ligados, fiquem atentos nas nossas redes sociais do Mundo Bola Flamengo, que a gente vai trazer tudo diretamente aqui do estádio do Maracanã. Depois do jogo tem coletiva do técnico Felipe Luiz, tem Zona Mista, a gente vai trazer muito conteúdo para vocês durante a partida também. Enfim, vamos tocando aqui, vamos vendo como é que vai ser mais um jogo do Flamengo no Maracanã nessa temporada de 2025. Então, saudações rubro-negras, valeu!